Paz e graça, meus amados irmãos. Eu venho aqui falar um pouco do meu chamado para ministério. E como Eu- Deus tem falado conosco, como Ele tem se revelado a nós, né? E quando o Senhor me chamou, né, Ele disse para mim começar o ministério com vidas, alcançar vidas, né? E como diz em Êxodo 3, ali o chamado de Moisés, e Moisés diz, mas eu? E realmente eu me perguntei, será que eu sou capaz? Porque eu era tímido, eu tinha muita dificuldade para pronunciar a palavra, para me expressar em público, né? E eu perguntei para Deus, mas eu? E o Senhor disse sim, tu, Aura. E eu comecei a orar e colocar diante de Deus, e Deus ele começou a me trazer revelações, né? E ele disse, Aura, eu sou contigo, né? Não temas. E como diz em Êxodo, quando Deus enviou Moisés, ele disse, eu sou o que sou. E isso é o suficiente para nós, para o nosso chamado. Porque ele é o autossuficiente para nós. Deus, ele é tudo nas nossas vidas. Ele é o Deus do impossível. E Deus tem feito grandes coisas nesse ministério, onde o Senhor começou o nosso devocional. E eu comecei na minha casa, né? Na sala com a minha família, e hoje a gente está na garagem, né? E Deus tem feito grandes coisas, tem se revelado no nosso meio, né? Tem alcançado vidas, mas principalmente Ele tem acrescentado em nossas vidas e tem sido poderoso o que Ele tem feito no Ministério Casa de Oração. E eu louvo e glorifico a Deus, né? Porque muitas vezes a gente fica receioso, será que eu vou conseguir? Será que vai acontecer? Mas quando a gente busca, espera e confia no Senhor, busca a presença dEle, Ele é o autossuficiente para nós, né? A gente não precisa ficar ansioso, porque a nossa força não vem de homem, não vem de pessoas, mas vem do Eterno, aquele que é e que será eternamente em nossas vidas. É nesse Deus que a gente tem que buscar e é nesse Deus que eu tenho colocado esse ministério que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Porque eu sozinho, com certeza, não poderia fazer nada, muito menos ter aqui falando nesse vídeo, mas é Deus que nos capacita, né? Um dia eu estava no meu carro fazendo meu devocional de manhã, orando para Deus, né? E Deus me direcionou, Áureo, começa o teu ministério, começa o ministério em família, no devocional, né? Eu cheguei, conversei com a minha família, né? E a gente concordou, começar um devocional em família, né? E o Senhor começou a ministrar em nossas vidas, né? E veio a confirmação através de uma irmã, onde ela trouxe uma palavra de confirmação, né? E como Deus trabalha, né? Porque Ele tinha falado comigo, mas também veio a confirmação através da palavra. E realmente eu meditei naquela palavra e era a palavra que o Senhor tinha me direcionado, né? Que é o meu chamado, né? E eu louvo e glorifico a Deus, né? Porque Deus, ele não faz as coisas pela metade, né? Deus é Deus, como diz ali, o mesmo Deus que falou com Moisés é o mesmo Deus que falou comigo. E eu agradeço pelo que ele tem nos direcionado, da maneira que ele tem nos capacitado. Paz do Senhor. Aceitei Jesus em 2004 e eu vinha com muita depressão, opressão do inimigo e eu continuei buscando ao Senhor. Estava no ministério. O Senhor, em 2007, eu ainda estava oprimida, mas mesmo assim o Senhor me chamou. Uma noite ele me disse que estaria me levando às nações. Ele se apresentou, me deu uma palavra e me mostrou até a nação que ele queria que eu fosse evangelizar. E eu comecei buscando ao Senhor. Eu dizia, Senhor, mas como se eu não consigo nem eu mesma, como que eu vou ajudar outras pessoas? Como que eu vou levar o evangelho? E Deus foi me moldando, me limpando e comecemos a buscar, eu e meu esposo, e Deus foi moldando as nossas vidas, foi me libertando. Em 2008 ele me libertou da opressão que eu vivia
E depois ali em 2013, 2012 eu fiz uma oração para que o Senhor suprisse uma casa para nós, até apresentando um tijolinho, e reuni a família, nós oramos, pedindo para Deus que nos abençoasse com uma casa ali, e o Senhor nos abençoou, supriu, a casa maravilhosa nos deu, e 2014, depois que a casa estava pronta, o Senhor apareceu em sonho e me disse: lê 2 Crônicas 7, 14 ali em diante. E ele disse que tinha escolhido e santificado aquela casa para que nela estivesse o nome dele perpetuamente. Como estaria em 2 Crônicas 7, do 14 em diante ali. Ele me deu toda a promessa da casa ali. E nós estávamos no ministério, Deus disse que ia nos levar para outro ministério para nos ensinar. Nos levou, nos deu um tempo ali nesse ministério, e Deus nos ensinou muito, falou muito conosco, comigo, e em 2024, já Deus falou que já estava terminado o tempo naquele ministério ali para nós. Eu busquei o Senhor, eu disse: Senhor, que possa falar também com minha esposa, não só comigo, se é terminado o tempo. E Deus realmente tinha falado com meu esposo, e ele conversou comigo para a gente sair do ministério. Mas um dia, pela manhã, acordei e tinha um tijolo na garagem. Eu perguntei para o meu esposo: foi você que colocou? Perguntei para as filhas, também não. Porque eu queria a confirmação que era realmente o Senhor que tinha colocado aquele tijolo. O que o Senhor queria. Que nós começássemos o ministério ali, na nossa casa, como Ana com Samuel, que ela pediu ao Senhor Samuel e depois devolveu ao Senhor. E glória a Deus, Deus tocou no meu esposo para abrirmos um devocional na nossa casa. E começamos, e Deus tem nos abençoado. Glória a Deus, as nossas filhas também estão no ministério agora, na casa de oração, e tem sido bênção. O Senhor Jesus tem transformado as nossas vidas. Ele tem nos ensinado, através da sua palavra, tudo o que nós necessitamos para viver uma vida seguindo os seus mandamentos, seus estatutos e a sua lei. E glória a Deus, que muitas vidas estão sendo também impactadas pela palavra, estão sendo transformadas através do Evangelho. Que Jesus nos alcançou, nos libertou, para nós libertar outras vidas também, e outras vidas serem alcançadas para Jesus. Amém? E o que é o chamado? O que é o seu chamado, né? Todos nós temos um chamado, né? Busquem no Senhor, peça orientação para Deus, para Ele mostrar qual é o teu chamado, né? Da mesma forma que Ele tem nos mostrado, né? Vocês também têm o chamado. E eu louvo e glorifico a Deus, né? Porque Deus tem falado conosco, Ele tem se revelado a nós. E eu faço um convite especial para vocês conhecer o nosso ministério, que é Casa de Oração. A gente tem o nosso devocional todas as quartas-feiras, das 20 horas. E toda sexta-feira, às 20 horas. Né?